Olá pessoal, em nome da Fundação da Ordem Social, estamos apresentando o curso livre de Gestão Pública Por Dentro da Máquina Pública. Sou José Fortunati e hoje nós vamos falar sobre o Poder Executivo. Lembrando que lá na Revolução Francesa, um fantástico filósofo chamado Montesquieu acabou delimitando muito claramente a existência de um Estado com três poderes independentes, com três poderes autônomos, com três poderes que consolidassem o chamado Estado de Direito. O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Esses poderes dão os fundamentos do chamado Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque é através deles que o Estado pode se consolidar tanto as condições adequadas para uma convivência muito boa, para uma convivência democrática, para uma convivência livre dos seus cidadãos. Pois, neste módulo, que é o módulo 2, nós vamos falar sobre o Poder Executivo. O Poder Executivo, que é formado, mais conhecido pela figura do prefeito, pela figura do governador e do presidente, ele tem a responsabilidade de administrar o país, de implementar as políticas públicas em cada uma das esferas da população, em cada uma das esferas da nação, trabalhando de forma intersetorial. E, acima de tudo, aplicar as leis. O prefeito, o governador e o presidente não podem aplicar políticas públicas se elas não estiverem devidamente consolidadas em leis, ou na Constituição Federal, ou lei complementar, ou a legislação como um todo. Como falei, existem três esferas do Poder Executivo: a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. O Brasil adota o sistema presidencialista, o que significa que o mandatário, tanto na esfera municipal, estadual quanto nacional, eleito pelo voto direto, tem todo o poder para fazer com que a máquina pública ela seja exercida com bastante profundidade, sempre, naturalmente, obedecendo às leis, especialmente a Constituição Federal, Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município. Pois bem, vamos falar um pouco sobre o Poder Executivo Federal e entender o que cada um dos três poderes, nas três esferas do Poder Executivo, acabam dispondo, qual a sua competência. Vamos começar pela esfera maior, que é o Presidente da República, que junto com seu vice governam o Brasil. A escolha pelo sistema eleitoral brasileiro, ele é majoritário, ou seja, vocês sabem que os partidos apresentam vários candidatos que a cada 4 anos vão para as urnas e nesses 4 anos os mais votados, o candidato a presidente e o candidato a vice-presidente da mesma chapa mais votados acabam assumindo. Então isso se dá na esfera municipal, estadual e federal. No caso do governo federal, nós temos eleições em 2 turnos, ou seja, o primeiro turno ele é feito com todos os candidatos. E se nenhum dos candidatos obtiver 50% mais um dos votos válidos, consequentemente nós teremos segundo turno, onde os 2 mais votados disputarão o segundo turno e, naturalmente, o mais votado será reconhecido como o presidente da República. O sistema eleitoral brasileiro prevê uma reeleição, ou seja, o presidente eleito ele pode ser reeleito uma única vez. Não, antigamente nós tínhamos um processo que não permitia a reeleição, depois permitimos a reeleição de forma indefinida e hoje a nossa Constituição prevê simplesmente uma possibilidade de reeleição. Lembrando também que o sistema eleitoral brasileiro tem o voto obrigatório. O voto obrigatório significa que todo cidadão, homem e mulher, de 18 aos 70 anos, tem que obrigatoriamente comparecer às urnas. E temos o voto facultativo. O voto facultativo é para pessoas entre 16 e 17 anos, ou seja, jovens, e acima dos 70 anos. Eles podem ir ou não às urnas cumprir com esse dever cívico extremamente importante. Nós sabemos que o voto obrigatório hoje não é tão obrigatório na medida em que a multa, para quem não cumprir com esta obrigação, ela é muito baixa. E, consequentemente, nos últimos anos, nós temos obtido uma abstenção cada vez maior nos processos eleitorais. Pois bem, também os analfabetos não são obrigados a votar, mas conquistaram o direito ao voto.
Para ser candidato a presidente da República, o que é necessário? Em primeiro lugar, ser brasileiro nato. Não pode ser brasileiro naturalizado. Tem que ter nascido no Brasil e ser reconhecido como brasileiro nato. Segundo, ter no mínimo 35 anos. Terceiro, estar filiado a um partido político. O Brasil não adota o chamado candidato avulso, como alguns países, inclusive Estados Unidos, onde o candidato, sem estar filiado a um partido, pode se apresentar e concorrer às eleições. Aqui, obrigatoriamente, os candidatos devem estar filiados a um partido político. E ter a ficha limpa, ou seja, não pode estar condenado em segunda instância, porque, caso contrário, a chamada lei da ficha limpa não permite que ele possa concorrer. Quais são as funções do presidente da República? Bom, são várias funções extremamente importantes. Em primeiro lugar, colocar em execução as políticas públicas, e um exemplo muito claro está no Sistema Único de Saúde, que é o SUS. O SUS hoje conhecido por todos, aplaudido por todos, nesta época de pandemia, especialmente porque as vacinas contra a Covid são distribuídas pelo SUS através do Ministério da Saúde. Pois bem, esse é um exemplo muito claro das políticas públicas exercidas pelo presidente da República. Segundo, políticas econômicas, ou seja, aqui em Brasília, eu estou em Brasília, é em Brasília que o governo federal disciplina a política econômica, tanto o aspecto da inflação, medidas que ajudam a combater a inflação, medidas para incentivar a economia no país, tentar diminuir o desemprego e assim por diante. Essa é uma política clara do governo federal. Política externa. A nossa relação, a relação do Brasil com outros países, extremamente importante, cada vez mais importantes, num mundo totalmente polarizado. Quem realiza isso é o Ministério das Relações Exteriores, comandado pelo presidente da República. Um outro aspecto é o comando das Forças Armadas, ou seja, o presidente da República, que é o comandante maior do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. E também o presidente da República tem o poder de indicar os ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República indica o nome para substituir os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Procurador-Geral da República, e esses nomes, naturalmente, devem ser aprovados pelo Senado da República. Então, este é um papel importante do presidente da República. Como é que se substitui o presidente da República? No impedimento, o presidente da República pode estar doente, obviamente não pode realizar o seu trabalho, pode estar viajando para o exterior ou pode sofrer um processo de impeachment. Quem o substitui nesses casos? Em primeiro lugar, o vice-presidente da República. Se o vice-presidente da República também estiver com algumas dessas impossibilidades de substituir, o segundo na linha sucessória é o presidente da Câmara dos Deputados, depois o presidente do Senado Federal e, por último, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, esta é a ordem da substituição do presidente da República. Aí nós pensamos um pouco, e está em ampla discussão, já fizemos, inclusive, um referendo sobre presidencialismo, parlamentarismo, se discute muito o semipresidencialismo e outras formas de governo, a própria monarquia. O que o país adota? O país adota o chamado presidencialismo de coalizão. Ou seja, o presidente da República, como já disse, é eleito pelo voto direto da maioria da população, assume o seu posto no Palácio do Planalto e passa a governar em conjunto com o Congresso Nacional. Por que é presidencialismo de coalizão? Porque nós sabemos que a governabilidade e a aprovação das leis depende de uma maioria no Congresso Nacional. E esta maioria, como num país que tem muitos partidos, multifacetado, com 35 partidos reconhecidos formalmente, pelo menos agora em julho de 2021, nós precisamos exatamente que o presidente consiga uma maioria. Por isso o sistema é conhecido como presidencialismo de coalizão. Eu falei sobre impeachment, é importante a gente pensar um pouco sobre esse chamado impedimento do presidente, que é o impeachment, dado pela Lei 1079 de 1950. O presidente da República pode ser afastado em definitivo, e nós tivemos,
em 2 casos muito recentes, o afastamento, primeiro do presidente Fernando Collor de Mello e o segundo de Dilma Rousseff. Em que momentos? Por crime de responsabilidade contra a Constituição, de forma muito clara. Este é um processo normalmente bastante longo, que paralisa o país, que faz com que o país realmente comece a olhar toda uma discussão sobre a retirada ou não do presidente, e o presidente pode ser, primeiro, devidamente analisado pela Câmara dos Deputados e, finalmente, julgado pelo Senado Federal e afastado das suas funções. Quem assume, eu volto a lembrar, nesse caso é o vice-presidente. Vamos falar agora sobre a segunda instância, que é o Estado. Quem administra o Estado é o governador do Estado, juntamente com seu vice. Eles são eleitos numa mesma chapa, numa mesma coalizão, por um mesmo partido, por partidos que fazem parte desta coalizão. O que é necessário para ser governador do Estado e vice-governador do Estado? Em primeiro lugar, ser brasileiro nato ou naturalizado. Eu falava lá atrás que o presidente obrigatoriamente tinha que ser brasileiro nato. Já para ser governador do Estado, é possível ser brasileiro nato ou naturalizado. Segundo, ter o domicílio eleitoral no Estado, naturalmente. Se eu sou do Rio Grande do Sul, eu tenho que ter o meu domicílio eleitoral no Rio Grande do Sul. Terceiro, a exemplo do presidente da República, o candidato ao governo do Estado tem que estar filiado a um partido político, porque não temos candidatos avulsos. Quarto, o candidato deve ter no mínimo 30 anos. E ficha limpa. Ficha limpa é fundamental, ou seja, não pode ter sido julgado por improbidade em segunda instância do Poder Judiciário. Como é que se dá a substituição em caso de impedimento do governador do Estado? A linha sucessória é muito simples. Em primeiro lugar, o vice-governador. Em segundo lugar, o presidente da Assembleia Legislativa, que é quem responde pelo Poder Legislativo do Estado. Terceiro lugar, o presidente do Tribunal de Justiça. Então, esta é a ordem da substituição do governador do Estado. A eleição do governador do Estado também se dá pelo voto majoritário, em 2 turnos, da mesma forma com o presidente da República, mandato de 4 anos e permitida uma reeleição. Qual a responsabilidade do governador do Estado? Então, para a gente falar um pouco sobre essas responsabilidades, que são típicas de cada instância, mas que, obviamente, têm um sombreamento nas 3 esferas. Segurança pública, como exemplo. Segurança pública de responsabilidade do governo do Estado é o policiamento ostensivo praticado pelas polícias militares, o policiamento judiciário pela Polícia Civil, além de outros serviços de segurança no Estado. Infraestrutura é realizar e manter obras no Estado, como exemplo, rodovias estaduais, pequenas hidrelétricas. Isto tudo está no seu alcance. Ele, naturalmente, é quem apresenta o orçamento do Estado e faz a sua implantação no dia a dia. Na área da educação, que é uma área tão importante, o governador tem sob sua responsabilidade o chamado ensino médio. Naturalmente, nós temos em muitos estados ainda respondendo tanto pelo ensino fundamental, em alguns exemplos, em alguns casos, pela própria educação superior. No caso de São Paulo, nós temos a USP, no Rio Grande do Sul, nós temos a Universidade do Rio Grande do Sul, são exemplos muito claros. Também, no Estado, o governador é responsável, nesta função tripartite da saúde, de investir, no mínimo, 12% da receita corrente líquida, normalmente 12% do orçamento, na área da saúde. E, obviamente, o governador é responsável pela aplicação das leis estaduais, pela sanção e veto das leis estaduais. Prefeito, a instância multirepresentativa com 5.700 municípios e, consequentemente, 5.700 prefeitos e 5.700 vice-prefeitos. A eleição, da mesma forma como o presidente e o governador, é feita de forma majoritária, em 2 turnos, em alguns casos, e falarei sobre isto, permitida a reeleição, num mandato de 4 anos.
Onde é que acontecem os 2 turnos? Para governo do Estado, sempre temos 2 turnos, para presidente da República, 2 turnos sem nenhum dos candidatos atingir 50% mais 1 dos votos válidos. Nas cidades, não. É obrigatório que tenhamos uma cidade com mais de 200 mil eleitores para que a gente possa prever o segundo turno, caso nenhum dos candidatos atinja 50% mais 1 dos votos. Hoje são exatamente 92 cidades brasileiras que têm mais de 200 mil eleitores e onde podemos ter o segundo turno. Quem pode ser candidato a prefeito, a vice-prefeito? Em primeiro lugar, tem que ter domicílio eleitoral na cidade. Se eu sou candidato em Porto Alegre, eu tenho que ter domicílio eleitoral em Porto Alegre. Ficha limpa, filiação partidária de no mínimo 6 meses e 21 anos. Então, veja bem, nós estamos, presidente da República, governador, e os mais jovens, com 21 anos, podem ser candidatos a prefeito da sua cidade, a prefeita da sua cidade. Quais são as responsabilidades do prefeito? E é importante esta compreensão para que a gente compreenda a responsabilidade que é diversa do prefeito, do governador e do presidente. Na Itália, os italianos chamam o prefeito de sindaco, que sindaco significa síndico. Quem cuida da cidade. Eu acho que é um conceito muito adequado, porque nada mais, nada menos, o prefeito, dentro de uma visão macro, ele é responsável por cuidar da cidade. Como exemplo, a educação infantil, o ensino fundamental, para que isto seja aplicado para todos os cidadãos que tenham de 0 até 5 anos e 11 meses para a educação infantil e até 14 anos para o ensino fundamental. Ele é obrigado, o prefeito é obrigado, na área da educação, a investir 25% do orçamento nesta área. Saúde é quem, a grosso modo, acaba operando a saúde pública com maior intensidade. Por quê? Porque é na cidade que o cidadão vive, é na cidade que o cidadão fica doente, que sofre atropelamento, que sofre acidentes de trabalho, de trânsito e assim por diante. Então, o prefeito, numa parceria com o governo do Estado e o governo federal, obrigatoriamente deve cuidar da saúde do seu cidadão. Mas o prefeito é obrigado a dispor de, no mínimo, 15% do seu orçamento na área da saúde. Pela minha experiência como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, eu sei que é muito difícil que qualquer prefeitura invista menos do que 20%, 25% do seu orçamento na área da saúde, porque é uma área fundamental, uma área vital para a sobrevivência dos cidadãos. Então, uma parcela considerável do orçamento público municipal está sempre voltado para a área da saúde. O prefeito também é responsável pelo transporte coletivo municipal, pelo ordenamento do sistema de transporte no município, seja ele privado ou seja ele público. Limpeza urbana, iluminação pública, manutenção das vias, ou seja, se tem um buraco na frente da sua casa, o responsável é o prefeito. Se tem uma lâmpada queimada em via pública, o responsável é o prefeito e assim por diante. Então, são atividades cotidianas que o prefeito, com a sua equipe, com os servidores públicos, seus secretários, com toda a sua equipe, deve levar em execução no cotidiano. Pois bem, como as 3 esferas da federação atuam para colocar em execução as políticas públicas? Nós sabemos que, por mais bem intencionado que seja o prefeito, o governador e o presidente da República, por mais que as demandas da população sejam legítimas, se não existirem recursos financeiros para que as políticas possam ser executadas, naturalmente isto vai ficar no papel. Como diz um ditado popular, de boas intenções, o inferno está cheio. Então é importante que a gente entenda de que forma os recursos que são arrecadados da população através do sistema tributário, nós todos pagamos um tributo de forma direta ou indireta, esse é o tema do meu módulo 10, mas todos nós pagamos tributos, e tributos são arrecadados, União, Estados e municípios, e são devidamente alocados em termos de políticas públicas, mas não de qualquer forma. O prefeito, o presidente da República, o governador do Estado não pode simplesmente apanhar os recursos e dispor a seu bel prazer. Existem leis, existe uma legislação muito clara determinando de que forma esses recursos devam ser canalizados. Como exemplo,
a cada 4 anos é aprovado o Plano Plurianual. Está lá no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. O que é o Plano Plurianual? Ele é, no primeiro ano do governo, tanto do presidente, do governador, como do prefeito, ele deve apresentar um plano plurianual de 4 anos, ou seja, prevendo de que forma as principais políticas públicas serão executadas nos próximos 4 anos. E aí tu já percebe uma coisa, ele já está no primeiro ano de governo, o plano plurianual tem a duração de 4 anos, então, consequentemente, naturalmente, o que for aprovado pela Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, pela Câmara de Vereadores, ele vai entrar, vai entrar na próxima gestão do próximo prefeito. Segunda lei importante, fundamental, é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está prevista lá no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. O que é isto? É a lei que estabelece exatamente de que forma os recursos existentes que serão arrecadados pelo Poder Executivo serão colocados em execução no ano seguinte. Nós estamos em 2021, então obrigatoriamente a LDO deve ser aprovada em 2021 para execução em 2022. O Poder Executivo tem que apresentar até 15 de abril a sua lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Legislativo tem até a metade do mês de julho, antes do recesso, portanto, para aprovar. Depois esta proposta volta para o Poder Executivo e o Poder Executivo pode sancionar ou vetar. Temos também a LOA, Lei Orçamentária Anual, prevista no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal. Esta lei, o Poder Executivo tem que apresentar até 31 de agosto, o Legislativo pode aprová-la até o final do ano, ou seja, o final do ano em curso. O orçamento, ele visa, acima de tudo, o planejamento e utilização dos recursos. Recursos que, volto a lembrar, são tributos, são as receitas arrecadadas, estimadas para o próximo ano. Por quê? Por que estimadas? Porque, naturalmente, o prefeito, o governador e o presidente não sabem exatamente como o ano seguinte vai se comportar em termos de arrecadação. Vou citar 2019 para 2020. 2019, um ano, entre aspas, normal. 2020, um ano com pandemia, com recessão econômica. Consequentemente, a arrecadação tributária ela foi menor, porque tivemos aumento do desemprego, menor consumo, consequentemente, menor arrecadação de tributos. Então, é sempre uma receita estimada que o Poder Executivo faz para o ano seguinte. Primeiro, a proposta ela é discutida internamente, entre os ministros, entre os secretários estaduais, entre os secretários municipais. Existem casos, como é o caso de Porto Alegre, onde esta decisão do prefeito, da elaboração do orçamento para o ano seguinte, vai para a consulta popular, a chamada participação popular, conhecida pelo orçamento participativo. São muitos municípios que adotam hoje no mundo, que é uma prerrogativa do prefeito em formatar a peça orçamentária e, antes de encaminhá-la para o Poder Legislativo, para a Câmara de Vereadores, ele pode ouvir a deliberação da população e, obviamente, fazer as emendas e agregar as propostas, as demandas da população, finalmente encaminhando para o Poder Legislativo. Lembrando que o Poder Legislativo vai olhar esta proposta de orçamento para o próximo ano, vai poder aprovar ou vai poder emendar, e, além do mais, agora, de anos para cá, o parlamentar, tanto na esfera municipal, quanto estadual, quanto federal, tem direito a apresentar as chamadas emendas impositivas parlamentares. O que são emendas impositivas parlamentares? Na verdade, é um determinado montante que cada parlamentar tem na sua esfera de atuação, dentro do orçamento público, para direcionar para alguma atividade. Na esfera federal, 50% desses recursos que serão vinculados obrigatoriamente pelas emendas dos parlamentares devem estar destinadas para a área da saúde e outros 50% para a esfera geral. Bom, é importante sempre lembrar que o orçamento tem que levar em consideração alguns parâmetros básicos.
questão dos servidores, nós temos como pressuposto básico, como garantia constitucional, a chamada irredutibilidade dos vencimentos, ou seja, o governante não pode mandar uma lei orçamentária para a Câmara, Assembleia Legislativa ou Congresso Nacional, reduzindo os salários dos servidores, o montante de recursos para pagar o salário dos servidores. Até pode não aumentar, o que tem acontecido muito em função da crise, mas não pode retroagir, não pode reduzir o volume de recursos. Saúde, tão importante e fundamental. Na União, nós estabelecemos uma regra de que a União deve dispor 15% da receita corrente líquida para a área da saúde. Os estados, obrigatoriamente, devem dispor 12% e os municípios 15%. Sempre numa relação tripartite, junta-se os recursos da União, estados e municípios, e o atendimento é feito na ponta, especialmente pelos municípios, não somente pelos municípios, para atender a população. Na educação, nós temos uma regra um pouco diferente da disponibilização dos recursos. A União deve apanhar os recursos aplicados no ano anterior e atualizar pelo IPCA. Esse será um montante que obrigatoriamente a União terá que dispor para a área da educação no ano seguinte através do orçamento. Estados e municípios obrigatoriamente devem dispor de 25% do seu orçamento para a área da educação. Bom, depois nós temos também na lei orçamentária a previsão de um gasto de um investimento para outros poderes, como exemplo a Câmara de Vereadores vai receber do Poder Executivo a proposta de utilizar 6% do orçamento geral do município. O Poder Judiciário também tem um percentual de 6%. O Ministério Público Federal, em âmbito nacional, de 0,6% do orçamento. O Ministério Público Estadual, de 2% do orçamento. O Congresso Nacional e o Tribunal de Contas do Estado, 2,5% do orçamento. E a Assembleia Legislativa, junto com o Tribunal de Contas do Estado, 3% do orçamento. Um tema muito importante, fruto de muito debate e também de muitas incompreensões, diz respeito ao gasto com o pessoal. Vamos decodificar um pouco. A União pode gastar 50% da sua receita corrente líquida em servidores. Os estados, 60%, mesmo que tenhamos alguns estados que ultrapassem em muito esse percentual. Os municípios também podem gastar 60%, sendo 54% voltados para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Existem regras dadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal que delimitam exatamente o volume de gastos. O principal deles, o primeiro deles, melhor dizendo, é o limite prudencial, onde se pode gastar 51,3% da receita corrente líquida. Chegando-se exatamente neste patamar, o município fica proibido de dar aumento de salário, de criar cargos, de criar horas extras. A mesma coisa o Estado e a União. Temos o limite de alerta, onde os municípios podem gastar 48,5%, onde, obrigatoriamente, ao chegar a este patamar, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público e a Câmara de Vereadores devem alertar o prefeito de que ele já está numa faixa bastante preocupante de gastos e, consequentemente, o prefeito tem que tomar a iniciativa de começar a reduzir o seu volume de gastos para voltar à chamada normalidade que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige. Pois bem, pessoal, esse foi o módulo 2, onde analisamos, refletimos um pouco sobre o chamado Poder Executivo. Nas três esferas, município, Estado e União, o papel de cada um dos seus detentores, prefeito, governador e presidente da República, entre outras questões. Aguardo vocês no módulo 3.